Fala galera, Laerte Viana na área. Sábado agora tem a saideira do UFC em 2025. É a última chance de você ganhar um trocado lá na Stake. Tem Marcos Bochecha, Cezinha Almeida, Melk Costa, Tubarão e companhia. E você pode dar os pitacos usando o cupom Laerte Viana. Não esqueça de usar o cupom para dar uma moral. Só que lembrando, apenas se for maior de 18 anos e com responsabilidade. Utilize a grana que não vai te fazer falta. Está cada vez mais claro que o UFC prioriza os atletas populares, que se vendem, que trazem algum tipo de retorno para a empresa, correto? Os que são mais empolgantes dentro do octógono também saem na frente dos caras que são pragmáticos, cautelosos na hora de atuar. As duas disputas de cinturão do peso pena e peso leve comprovam isso. O entretenimento teve um peso muito maior do que apenas os resultados esportivos. Acontece que o caso de Arman Tsarukyan, confesso, é um dos mais bizarros que eu vi no UFC nos últimos anos, porque são contextos diferentes dos de Lerone Murphy e Evloev da vida, por exemplo, que ninguém liga para os dois. Geralmente, quem se ferra é o atleta desconhecido, que não tem uma base grande de fãs, ou o cara que não empolga, que ninguém para assistir, senta a bunda na cadeira para vê-lo lutando no sábado à noite. No caso do Armênio, ele tá longe de ser desconhecido, carrega mais de 3 milhões de seguidores só no Instagram, e embora seja um grappler de origem, também não é dos mais pragmáticos, pelo contrário, tem uma alta taxa de definição nas últimas lutas. Das 7 vitórias recentes dentro do Ultimate, 5 foram pela via rápida, e a mais recente, um verdadeiro atropelo contra um top 6 da categoria. Ainda assim, a verdade é que é mais fácil o Palmeiras ser campeão mundial um dia do que o Tsarukyan disputar o cinturão a curto ou médio prazo. Primeiro porque a logística do peso leve é simplesmente terrível para ele. Vai ter a disputa do cinturão interino agora em janeiro, e aí quem vencer pega o Topuria lá no meio do ano e ainda coloca em toda essa brincadeira Charles do Bronx contra Max Holloway, disputa o cinturão BMF e quem vencer também tá na frente porque é mais popular, o público gosta mais, tem pelo menos 2 rodadas na frente do Armênio. Ou seja, no melhor dos cenários, se de fato tiver pelo menos só 2 rodadas na sua frente, a disputa de cinturão, caso aconteça um dia, é lá para 2027 para frente. Situação terrível para o cara. E se já não fosse ruim o suficiente, no último final de semana ficou escancarado que é das piores possíveis, porque Dana White veio na coletiva de imprensa após o UFC 223 e fez questão de falar num português claro. Dane-se ele. Abre aspas. Eu não diria que ele é o excluído. Ele teve uma oportunidade e vocês sabem como isso terminou. Ele vai ter que trabalhar para voltar. Eu não me importo com o que os números do ranking mostram. Você não pode ter uma oportunidade e terminar daquele jeito. Para quem não pescou, Dana está se referindo ao episódio que aconteceu em janeiro, quando o Tsarukyan iria enfrentar o Islam Makhachev pelo cinturão e na véspera, na sexta-feira, alegou uma lesão, teve toda aquela confusão e foi substituído de última hora pelo Renato Moicano. Eu não sei exatamente o que aconteceu, existem várias versões, mas independente de qual tenha sido o fato real, a verdade é que tudo isso culminou para ele no pior desfecho possível. Virou basicamente um desafeto público do próprio patrão. Tudo isso estando na categoria mais povoada. O que não faltam são opções para ocupar o posto de desafiante. É totalmente diferente se, por exemplo, ele pertencesse aos pesos pesados, uma divisão rasa que não tem tantas opções. Ali, no peso leve, por mais que ele seja o número 1 do ranking, legítimo desafiante, existem outros nomes que podem passar na frente dele que o público e a própria empresa vai olhar e falar: legal, dane-se o Tsarukyan. E tem um detalhe que ainda piora as coisas. Exatamente por ser o número 1 do ranking, não dá pra ele ficar aceitando qualquer tipo de luta a qualquer momento. Não à toa ele estava na geladeira 18 meses, lutou em abril de 24 e voltou a lutar só agora em novembro de 25. A curto, médio prazo, se a gente para olhar o ranking, não tem absolutamente nenhum nome que faça sentido pra ele enfrentar. Tá num verdadeiro mato sem cachorro, numa limbo, não tem o que fazer, não tem pra onde ir. E é justamente por esse cenário em que a situação se complica, porque se mesmo vencendo ele já tá em desgraça com o chefe, imagina se ficar parado esperando uma oportunidade cair do céu. Esquece. E verdade seja dita, o histórico do malandro também não facilita, né? Além do episódio com o Makhachev que ele deixou a organização na mão de última hora, em junho do ano passado, ou retrasado do ano passado, ele teve a oportunidade de disputar o título. Disseram que foi oferecido e ele não topou, colocaram o Dustin Poirier. No UFC 300 ele deu uma cabeçada, deu um soco em um torcedor que começou a encher o saco dele na hora que ele estava indo pro octógono. Ele deu a cabeçada no Dan Hooker agora em novembro, que poderia ter desmanchado todo o main event e ferrado o UFC Qatar. É uma sucessão de fatos que culminam nesse verdadeiro inferno astral vivido pelo Tsarukyan. Não à toa, muita gente nas redes sociais está falando: amigão,
arrume as malas, vai para a PFL, porque lá pelo menos você vai ganhar dinheiro, vai conseguir se manter ativo, vai poder lutar e não ficar se preocupando com essas dores de cabeça. Acho isso impossível de acontecer, porque a grana não é o foco do Tsarukyan. Para quem não sabe, o bichão já é milionário, vem de família rica, mas assim, independente do que aconteça daqui para frente, a única certeza que temos é que o bichão vai ter que cortar um dobrado para poder realizar o sonho de disputar o cinturão da UFC. Esse tá ferrado. Eu vou até pedir a ajuda de vocês para colocarem aqui embaixo nos comentários se lembram de um caso recente tão bizarro quanto esse do Tsarukyan? Lembram de alguém que tenha passado por uma situação parecida? E é correto o UFC teve a oportunidade, não soube aproveitar e agora tem que tomar essa geladeira, essa espécie de, entre aspas, castigo, ou estão sendo injustos com o armênio número 1 do ranking peso leve? O que vocês acham a respeito da situação dele? Mandem aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, por favor, porque é muito importante. Se inscrevam no canal para dar aquela moral para o YouTube entender que vocês apoiam. Se estiver assistindo pelo celular, deixa o hypar também, porque é importante. Novidades vindo por aí, uma série de entrevistas exclusivas que eu estou gravando e eu vou começar a soltar tudo a partir da próxima semana. Então fiquem ligados porque tem muita coisa bacana e eu conto com a companhia de todos vocês. Tamo junto.